Olá, bem-vindo! Meu nome é Mônica Aikoff e esse é um canal voltado ao fortalecimento das competências de liderança. Nossa conversa hoje tem pela temática a introversão. Afinal, sou introvertido. Tem como eu me tornar um bom líder? Essa é uma ótima pergunta. E é uma pergunta que no mundo hoje, que visa bastante a personalidade, o carisma, o brilho pessoal, né? Será que tem espaço para os introvertidos? E aí a gente vai buscar, assim, caminhar, né, conversar sobre isso com base num pouco dos estudos da psicologia da personalidade. Uma área da psicologia que me procuraram trabalhar mais. Afinal, o que é esse mundo dos introvertidos? O que é o mundo dos extrovertidos? E afinal, que impacto que isso tem no resultado das pessoas? E aí, para a gente seguir nisso, vamos responder aí a uma pergunta necessária. O que é mesmo um introvertido e quais são as características de um extrovertido? Bem, vamos começar pelo lado que mais aparece, né? O extrovertido. Aqui está a galera que gosta de estar em grupo, de fazer barulho, de estar junto. E por quê? Porque eles realmente têm o foco na ação. São pessoas que normalmente acreditam que a vida é curta. Você tem que aprender com aquilo que você aplica, né? Se você para muito, se você demora, muitas oportunidades passam, ok? Então a ação é tudo. Para isso tomam decisões rápidas, assumindo riscos, né? Se energizam em grupo, então eles gostam de estar com a galera, com as pessoas, trocando ideia, aprendendo, falando, envolvendo, exercendo o seu brilho e carisma, né? E pensam, mesmo pensar, eles pensam em voz alta. Até para conseguir trocar, né? Vamos colocar assim. E aí, com isso também agiliza o processo da tomada de decisões, de envolver o grupo, de entrar em ação. No outro lado desse espectro, bem longe, estão os introvertidos. Esse pessoal mais assim, né? Reflexivo, né? Tem esse foco mesmo na reflexão. Calma lá. A vida é curta, a vida é única. Cara, não dá para você sair por aí agindo. Você tem que pensar um pouco sobre isso. É claro que tomar decisão é importante, mas toda decisão tem consequências. Eu tenho que ter cautela. Ah, mas se você não tomar decisão rápida, ok, mas é de manhã, dá para tomar decisão à tarde. Ou mais, às vezes uma noite bem dormida faz toda a diferença na sua decisão. Então vamos ter a noite bem dormida. Esse pessoal acredita que a decisão é importante, mas tem que ter um certo tempo para ela. Okay? Então a cautela é tudo. E aí eles também preferem mais escutar do que falar. Eles acreditam que nessas trocas, quando o outro expõe, ele tem mais acesso à informação. E é claro, estar com pessoas é ótimo, muito bom. Mas sabe assim, muita gente falando, ou sons muito altos, são pessoas que de vez em quando precisam estar sozinhas. Aquela leitura silenciosa, aquela coisa mais quieta, mais solitária. É assim que eles se energizam, ok? Então, essa é um bocado a diferença de um ponto, de um polo para o outro. Mas e aí? Vou embora. Né? Isso não parece nada comigo, eu não me vi só num desses. E isso é muito bom, porque a maior parte de nós, né, não é um estilo puro. Não tem os introvertidos puros e os extrovertidos puros. Isso é bom. Talvez, enquanto a gente conversou, você pensou um pouco assim, né? Bem, eu me vi com traços assim, eu também me vi com traços mais extrovertidos. Talvez, se você pensa assim em retrospectiva, Mônica, na infância eu era muito de brincar só, de estar calada, de estar comigo. E ao longo do tempo eu fui até gostando de estar com mais pessoas, de agir rápido, ou o contrário. Mônica, eu era muito mais impulsiva, gostava de atividades com grupos e pessoas, e ao longo do tempo eu fui me descobrindo mais precisando de um silêncio, precisando de um tempo comigo. E aí? É isso aí, muda. Muda porque você busca resultados, muda porque a cada ciclo, a cada projeto, você sente necessidades e desenvolve algumas habilidades. Mas olha lá para dentro, às vezes tem uma porçãozinha sua que ainda mais se posiciona mais para introversão ou mais para extroversão. A pergunta aqui, e todos eles têm pontos positivos e pontos a serem melhorados. A pergunta que cabe tem espaço para os dois no ambiente de trabalho? Ou é fundamental o carisma? Primeiro, uma questão importante. De 1/3
a metade de todos nós é introvertido. E essa então, né, o que fazer, tem jeito se eu for introvertido, né, é fundamental. Porque a gente vive muito um mundo que preza pela personalidade, pelo carisma, pelo brilho, pela capacidade de envolver a galera, né, de falar de forma intensa. É isso essencial? Bem, não sou eu, né, a Mônica que vai responder. Vamos procurar pessoas fundamentais, né, pessoas que a Susan Cain, que é a autora de um livro chamado O Poder dos Quietos. Se você quiser ler, vale a pena a leitura. Se não, busque alguns TEDs, pequenas palestras que você encontra dela no YouTube. São bem interessantes. E ela traz algumas colocações, e a gente vai buscar colocações de pessoas que são ícones, como, por exemplo, Peter Drucker. Drucker é um consultor austríaco, radicado nos Estados Unidos, que trabalhou com grandes empresas na área privada, também trabalhou com o governo americano, trabalhou também no terceiro setor para ONGs americanas. Então ele viu, ele estudou muitos líderes, grandes presidentes de grandes empresas durante muito tempo. O que esse cara fala? Bem, ele diz assim: o único traço de personalidade que encontrei em comum a todos os grandes líderes, né, que acompanhei e estudou, ele acompanhou muitos durante anos, né, era algo que não tinham ou pouco tinha. Então, de novo, o traço de personalidade que ele viu em comum era a ausência de alguma coisa, ou algo muito pouquinho presente, que é exatamente carisma, ou a necessidade desse termo, ou seja lá do que ele significa. Então, veja, esse carisma, essa capacidade de falar, de personalidade, de envolver, de, né, magnetizar as pessoas, não era assim tão presente, né? Muitas vezes não era o que caracterizava os grandes líderes, que uma pessoa considerada o pai da administração moderna, chamado guru dos gurus, viu em comum em grandes líderes. Além do Peter Drucker, tem um outro cara chamado Jim Collins. Collins fez uma pesquisa grande junto com Porras, que gerou um livro chamado Feitas para Durar. É um livro que vale a pena a leitura. Ele traz um pouco características comuns a empresas longevas, né, que realmente perduraram aí anos, né, no caso eles viram mais de 70, mas algumas delas eram centenárias, como a Johnson & Johnson, como outras, e fala o que essas figuras, né, líderes dessas empresas tinham em comum. Então, Collins diz o seguinte: muitas das companhias de melhor performance do fim do século XX foram administradas por excepcionais presidentes executivos conhecidos não pelo brilho e carisma, de novo, a ausência desse carisma de personalidade, né? Mas pela extrema humildade, combinada com uma intensa vontade de realizar. Então, se você não se viu muito como extrovertido, nenhum problema nisso, ok? Então eu não preciso falar com a minha equipe, eu posso continuar adiando a conversa com aqueles, né, as pessoas da minha equipe, né, ou mais com um grupo, né, grande. Não dá para você adiar esse tipo de conversa, se eximir dessa atividade que é tão necessária como gestor, que dirá como líder. Mas o que diz aqui é que não é essa capacidade de influenciar, de gerar esse brilho, esse carisma, de, né, mover as pessoas com intensidade. Não é isso que vai fazer diferença. Mas não significa que você não tem que trabalhar a sua assertividade, a sua comunicação. Mas pode ser através também de elementos como escuta, que está tão relacionado à humildade, né? Ou através dessa capacidade de falar sobre sua vontade inabalável de produzir resultados, de perseguir um propósito. E nessa fala, quando você for falar sobre propósito, sobre valores, é que você vai achar um vínculo forte para trazer a sua paixão, o seu compromisso pessoal e com isso conectar os membros da sua equipe e conduzir a grandes resultados. Então, veja, não é necessário ser um extrovertido, um cara carismático para levar a sua equipe ou a sua organização, a sua empresa a ter excepcionais resultados. Meu nome é Mônica Aikoff. Se você gostou, compartilhe, curta o vídeo e consiga-nos, né, nas redes sociais. Será um prazer encontrá-los nesses espaços ou mesmo no meu curso, A Jornada do Líder Empreendedor, na plataforma da Udemy.
Já estamos com 1000 inscritos e já lançando a segunda etapa. Até lá!